Muito bem, alô, alô, cheguei com toda alegria. Quero contar para vocês essa belíssima história da meia-noite. Quero atender a Cláudia Aparecida Ribeiro, que escreveu em nome do papai dela, o Armindo. Ela diz: Paulinho, essa história contada pelo meu pai Armindo, eu quero que chegue aos corações de tantas pessoas. É uma história muito impressionante que aconteceu lá no lugar onde eu nasci. E o papai me contava os detalhes dessa história. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque é uma história das mais bonitas. E os fatos realmente, Paulinho, acabaram inclusive sendo noticiados por lá. Então tudo que meu pai contava tem como ser provado, porque jornais inclusive registraram, antigos jornais registraram tudo isso. Eu vou contar para vocês essa história que é para lá de interessante. Mas antes de eu começar a narrar a história que a Cláudia nos escreveu em nome do pai Armindo, quero pedir a você que se torne membro aqui do nosso canal, que entre, chegue mais e seja você membro do nosso canal. Aliás, como fez essas pessoas maravilhosas, que eu não posso deixar de agradecer, porque gratidão pura por elas. Muito, muito obrigado, Lu. É Lu pelo seguinte, ela coloca L, 2 U's e um H, né, Lu? Ela voltou a ser a nossa assinante. Obrigado, viu, meu amor? Denis Augusto. Já falei que eu tenho um sobrinho que é Denis também. Ele voltou a ser nosso assinante e é prêmio. Josiane Castro voltou a ser a nossa assinante também faz 3 dias. E a Jussara Soares voltou a ser assinante há 5 dias. A Maria Eliane com H, ela não era, ela se tornou assinante e a gente quer aqui do fundo do coração agradecer demais a presença dela. Ô Paulinho, reitera para mim aí, é importante que eu seja assinante do teu canal, membro do teu canal? É fundamental, isso valoriza o canal perante o YouTube, a gente pode crescer, mais histórias que chegam, a gente acaba envolvendo você também com outras histórias, então é muito importante que você seja membro. Por favor, entra e faça parte dessa família. Se não puder agora, não quiser agora, não deixe de se inscrever no canal e dar a sua curtida. Isso também é fundamental. Mas então eu digo, aliás, vou cantar. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A história é do senhor Armindo e ela vai agora se revelar. É uma história sobrenatural do Zé e a carne. Tô pronto a revelar. Eu digo que a história acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui é a Cláudia Aparecida, sua ouvinte. O sobrenome é Ribeiro, que eu herdei do meu pai, senhor Armindo. Eu sou natural de um lugar chamado Janaúba. Janaúba fica bem no sertão mineiro, assim, ali mais ou menos nas proximidades com a Bahia, Paulinho. É um lugar muito gostoso e eu agradeço muito a Deus por ter nascido lá, sabe? E vou te dizer uma coisa, Janaúba é um município que é banhado por um rio chamado Gorutuba. Esse rio foi muito importante, mas depois ele começou a ser agredido como todos os rios, Paulinho. E você sabe como é que é? Essa gente que só pensa na grana, no dinheiro, são pessoas que saem procurando ouro, pedras preciosas e acabam jogando no rio um veneno terrível chamado mercúrio. E aí eles estragam as águas dos rios, os rios morrem. E morre, lógico, toda a vida que há no rio. E a vida do rio, você sabe, é o peixe. O peixe que é o sustento de tanta gente. E essa história, a vida lá
na nossa querida Janaúba, nesse rio, o Gurutuba, tem tudo a ver com a mortandade de peixe. É uma história muito interessante que o meu pai contava. Inclusive, essa história acabou sendo provada por ele, porque ele conseguiu, uma vez, um recorte de um jornal antigo, onde essa história estava relatada como notícia. Que coisa, que maravilha! Então hoje eu quero narrar para vocês a história do Zé. Antes, eu queria dizer o seguinte: meu pai Armindo, ele chegou, sabe, Paulinho, a ver o fantasma do Zé. Era ali, nas margens do rio Gurutuba, não na cidade de Janaúba, mas na zona rural, era numa região de umas fazendas, e o papai chegou a ver o fantasma do Zé. E esse fantasma aparecia com a seguinte condição: os pescadores iam para lá pescar, e a essa época, como já havia mais fartura, eles levavam já uma carninha para que fosse assada à beira do rio. E aí foi que eles viram pela primeira vez, não meu pai, obviamente, mas outros, viram pela primeira vez o fantasma do Zé. Ele vinha atraído pela carne, pelo cheiro da carne. Meu pai esteve nesse lugar exatamente para fazer esse tipo de investigação, para ver se isso era verdadeiro. Então meu pai foi, levou os companheiros com ele, levou lá a carne, armaram lá uma churrasqueira, começaram a assar, e por volta da meia-noite esse churrasco era feito, e aí meu pai viu o movimento acontecendo naquelas moitas, as moitas à beira do rio Gurutuba, e de repente ele viu aquela figura etérea. Era o Zé. Era o Zé, exatamente como se descrevia, sabe? Com aquela roupa rasgada, aquele chapéu velho de palha na cabeça. Por não estar mais fazendo parte desse plano, papai não chegava a ver os olhos dele, mas ele estendia a mão. E ali, o que meu pai fazia, como os outros homens também? Pegava um pedaço da carne, às vezes crua, às vezes já assada, e jogavam na direção daquela figura etérea. E aquela carne, por incrível que pareça, desaparecia dali. Subentendia-se que aquele fantasma do Zé pegava aquela carne para consumi-la. E, na sequência, a própria figura do José também desaparecia. Meu pai viveu isso. Ele foi às margens do rio para viver essa experiência. Viu lá a figura etérea do Zé. E ele próprio jogou um pedaço de carne para o Zé. Carne essa que desapareceu, e também a imagem do Zé desapareceu. Papai muitas vezes rezava pela alma do Zé e pedia proteção no trabalho, pedia proteção nos negócios. E papai dizia que, por incrível que pareça, ele sempre acabava obtendo as suas graças. Ou seja, o Zé era um fantasma que aparecia por aquelas bandas, mas que também acabou sendo santificado nas palavras daquela gente simples. Como é que era a história do Zé? E é essa que eu vim aqui contar hoje. A história era exatamente assim. Zé jogou as tralhas de pesca nas costas, limpou as varas e os anzóis, juntou tudo num feixe miúdo enrolado por cipós que ele apanhou nas árvores que ladeavam o famoso rio. Olhou as águas barrentas e suspirou fundo. Já estava quase desistindo dessa vida. Um ritual grotesco de escalar barrancos em busca de um local solitário que pudesse lhe render mais peixes. Mas como nos outros dias, esse também foi um dia em vão. Viera com o nascer do sol, com os apetrechos de pesca, a marmita minguada,
para apostar num dia de fartura, sonhando em ver brilhar o anzol, as escamas reluzentes, que vez em quando ele recebia das águas, como se fosse um troféu pela sua fé e pela sua insistência. O rio Gorotuba. Mas os peixes pareciam que tinham ido embora. É que o homem, na sua ganância, havia começado com aquela loucura do ouro e começou a contaminar a água daquele rio com o tal do mercúrio. O rio Gorotuba não era mais o mesmo da sua infância, quando o Zé ia com o seu pai pelas trilhas da mata que quase não deixavam ver o sol. Tamanha a generosidade dos braços verdes que resguardavam a sombra e escondiam mistérios e se enfeitavam de flores e frutos. Frutos que caíam na água, alimentando os peixes que eram abundantes. Mas aquele tempo já tinha ficado para trás. Hoje, eu digo hoje, no dia que essa história foi escrita, hoje já quase não havia rastros mais dessa mata. O caminho ficou árido e seco, fechado em lotes verdes de canaviais que, além de embrutecer a terra, cortavam o corpo que nem navalha quando tinha que se cortar passagem para as margens do rio. Sim, as folhas, para quem não sabe da cana-de-açúcar, ela corta feito navalha. Vez ou outra ainda, vinham as queimadas, labaredas vermelhas no final do dia que adentravam pela noite como a garganta do diabo, transformando o verde em cinza para facilitar o corte da cana. Zé, ele sabia que a morte se estendia além das canas e via aos poucos o horizonte se desnudar do verde e se tingir num azul solitário, demarcado pelo sol escaldante que parecia escarnecer da insensatez do homem, fazendo tocaias para si próprio. Zé então juntou tudo que era seu e que não era mais do que nada e se foi pela mesma trilha seca, agora muito mais penosa por causa do peso da derrota. Zé voltava vencido pelo cansaço e pela desesperança que retirara das águas. Ele clamava: vida de pescador não prestava mais para nada mesmo. Cadê os peixes? Cadê os peixes? Sumiram. A mortandade de peixe era grande. Tudo culpa do mercúrio daquela gente gananciosa. Zé foi pelo caminho afora, pensando num jeito de mudar de vida. Dizia o Zé na sua simplicidade: aguento isso mais não, senhor. Deus tem dó de mim. Me arruma um trem, modo de eu mudar de vida, Deus. Que eu não estou suportando mais isso, não. Não estou aguentando mais. E enquanto o pó da estrada ia se afundando cada vez mais nos calcanhares rachados, rastejantes pelas havaianas surradas, os pés doíam, a cabeça zoava e a vista embaçava com o suor que escorria rosto afora. Lá no alto, a casinha já se fazia avistar, com uma fumaça preguiçosa saindo pelo chaminé. Ele pensava, o Zé: coitada da Dinorá. Ei, minha mulherzinha, tão bonita é a Dinorá. Coitada, tá crente que eu tô chegando com um peixe bonito. Quem sabe um bagrão daqueles, uma traíra bitela, ou até um dourado. Tô levando nada não. O coração de Zé bateu apertado e o estômago se estreitou mais ainda, porque o cheiro de fome começou a se espalhar. Zé chegou mais cedo e ela não tinha atinado ainda que ele estava chegando. Ela estendia a roupa lavada
pedaços de chita e de algodão, vestimenta de gente simples, e da casa para ficar no sol, de penduradas no arame farpado que servia como varal. Quando viu que o Zé chegava, ela então apanhou o cesto no chão e foi ao seu encontro com aquele olhar piedoso, o sorriso apagado, uma sombra da mocinha faceira que ele havia encontrado um dia. Ela era tão bonita. E Dinorá, ela era tão linda. A cabocla mais linda que ele achou naquelas bandas. Mas agora tão judiada pela falta, pela miséria. Parecia que a vida fizera questão de marcar no rosto daquela moça cada traço de sofrimento que ela havia tecido com os dias. E como eram tantos, marcas de dono feitas pelo tempo, mas que ele sabia ser parte do ferro que marca, ser o calor do fogo que deixava cicatrizes. Suspirou fundo e balançou a cabeça, espantando os pensamentos para longe. Abriu os braços para mostrar que ele vinha de mãos vazias. E aí o Zé se deixou cair num banquinho na pequena varanda da casa. Ela, compreensiva, ela não disse nada. Apenas olhou para o chão, como fazia quando ela estava triste. Depois ela foi para o fogão, ver o que podia ser feito para aplacar a fome. Olhou uma a uma as latas vazias, pôs mais água no feijão que fervia no fogo, cardápio único que há muito se servia solitário todos os dias. Ainda tinha um pouquinho de caroços do feijão, com muita água e uma farinha branquinha que ainda se podia ter. Era pouco, era uma vida de desnutrição, era uma vida de fome. No dia seguinte, o Zé matutou, pensou, ele falou: eu não vou para a beira do rio, não vou. Que os homens fizessem tão bom proveito do manancial do seu antigo sustento, despejando o tal do veneno, mercúrio e podridão no leito que ele tanto amou um dia. E rio Gorotuba, já restava tão pouco dele. Agora, o Zé estava revoltado com o rio. Ao invés de ter raiva dos homens que sabia serem os culpados pela amargura das águas, que escondiam os peixes e se encolhiam no leito, receosas de se oferecer. Zé não foi para a beira do rio. Naquele dia ele foi para a cidade. Ele caminhou até Janaúba, andou em desalento até encontrar alguém que precisasse de mais braços para a lida. Qualquer coisa que lhe rendesse uns trocados, o suficiente para o pão de cada dia. E foi nesse momento que ele viu a placa oferecendo vaga de vigia da obra que se estendia por aquela esquina. Procurou pelo mestre de obras e combinou de começar naquela noite mesmo. Ele não voltou para casa. Quando a noitinha chegou, se inteirou dos seus afazeres, que aliás achou muito fácil para um homem matuto, trabalhador e simples como ele. Passou a noite assim, olhando o movimento das ruas e cuidando para que ninguém ousasse entrar no canteiro de obras. Ninguém tentou, foi um trabalho tranquilo. E assim foram os dias seguintes, saindo à tardinha como se fosse para pescar. Para Dinorá, ele havia dito que mudara os horários de pesca e de que agora em diante ele sairia à tardinha e ficaria na beira do rio até o dia amanhecer para ver se ele pegava mais peixe. Ela, a Dinorá, como sempre, não dissera absolutamente nada. Sempre paciente, tranquila e compreensiva. Quer dizer, era assim que ela aparentava. Depois de uma semana, o Zé recebeu o primeiro salário. Seria pago semanalmente. Não foi grande coisa, não. Porém,
muito mais farta do que a venda dos mirrados lambaris que ele ainda conseguia pescar. Ele com aquela bolada, para ele era. Ele com aquela bolada sentiu que as suas mãos tremiam quando ele foi contando as notas que lhe puseram nas mãos. Sentiu-se um homem de verdade, um homem forte de novo, dono da sua vontade. E foi exatamente com essa vontade que ele se dirigiu ao mercado que tinha, o mercadinho que tinha, para finalmente levar a fartura para casa. Ele não se esqueceu de nada. Ele foi escolhendo do pão ao leite e principalmente a carne, coisa que parecia até ter se esquecido do gosto, por tanto tempo que ele não via um pedaço de carne no seu prato. Ele pensou, lógico, nele, mas pensou na Dinorá, a felicidade que ficaria sua mulher de provar de novo um pedaço de carne. E assim, o Zé foi feliz e sorridente para casa, mais cedo do que ele previa, já que ele não sabia que ele tinha folga na semana. Só fizera receber e ir às compras. Ia contente pelo caminho, apesar do peso imenso do fardo. Estranhou. Quando ele olhou de longe para a casinha dele, não viu a fumaça na chaminé. Assim que ele avistou a casinha, ele pensou consigo como um bom mineiro: uai, que trem é esse? A minha mulher não resolveu acender o fogão a lenha hoje? Entrou preocupado com o silêncio e ele não viu Dinorá. Buscou pelo quintal, mas lá no quintal só avistou as galinhas, o gato que dormia espichado num velho tapete. Caminhou pelo terreiro e entrou de novo na casa prestando mais atenção. Foi naquele quartinho que era o dele que ele viu uma saia levantada, um corpo suado mexendo no mesmo compasso de um homem que a princípio não reconheceu. Zé ficou mudo, não apenas mudo, ficou cego, estático, olhando a cena com os olhos arregalados, como se a imagem fosse uma dimensão distante de onde ele estava, mas não era. E de repente o sangue do Zé ferveu, o ódio explodiu, e sua mão, agora livre das compras, buscaram o cabo da faca, aquela mesma faca que lhe servia para abrir o peixe lá na beira do rio, tirar-lhe a barrigada. E sem ver por quantas vezes, Zé golpeou o dorso nu do homem que agora se revelava, puxa, era seu vizinho, seu compadre. Seu compadre pela responsabilidade de levar à igreja um de seus filhos e que agora caía entre as golfadas do sangue que fluíam de repente. Dinorá, como sempre, não falou nada, não disse nada, nem mesmo quando a lâmina afiada lhe atravessou o ventre e fez com que seu corpo se emborcasse para frente. Caiu o corpo de Dinorá com o peso da culpa e da dor. E só então o Zé parou. Ficou assim, mais do que um homem passado. Ficou olhando os corpos no chão. Estava paralisado. O compadre, já sem vida, lhe causava nojo, vômito, ódio. Um redemoinho de veneno lhe revirando o estômago. Mas ele ainda continuava ali, fitando-o com aquele olhar suplicante, humilde, carente, como se pedisse perdão simplesmente com os olhos. Ele olhou para Dinorá e falou: "Por quê? Por quê, Dinorá?"
Foram as únicas palavras que saíram dos seus lábios tesos. Encolhidos pela raiva. E ela respondeu: sei não, Zé. Foi morde a carne. Não aguentava mais comer peixe com feijão. Tava querendo demais um pedaço de carne. O compadre de vez em quando me trazia. Eu tive que ser boa para ele. Ele era um homem bom. E com o olhar cada vez mais vazio, Dinorá foi se virando aos pouquinhos para onde o sol se punha e também se foi, com sua fome e com a sua dor. Zé se levantou devagar, se encaminhou para a cozinha, onde deixara as compras do supermercado. Lentamente, foi jogando tudo pelo chão para o deleite das galinhas que se jogavam sobre tudo que caía. Foi então que suas mãos encontraram o pedaço de carne, uma peça fria e vermelha como o sangue que ele ainda trazia espalhado no corpo. Quis estraçalhar aquele pedaço de carne com os próprios dedos, destruí-la com a sua força, mas ela fugia, escorregadia entre os dedos do Zé. Então, ele jogou aquele pedaço de carne aos pés do gato, que a segurou como se fosse a presa mais preciosa desse mundo, uma miragem que a miséria jamais lhe permitira sonhar em degustar um dia. O gato nem acreditava. Em seguida, o Zé encaminhou-se devagar pela trilha que o levava até o rio. Passou pelas mesmas árvores minguadas do caminho, mas dessa vez sem olhar em volta para ver o que ainda sobrava do lugar. Também não sentiu a navalha das folhas de cana e nem o calor escaldante do fim de tarde que salpicava gotas de suor na sua face. Zé também não sorriu ao chegar à margem do rio, que talvez pressentindo a sua dor, corria mudo no seu leito escuro. Zé ficou assim por alguns minutos, a observar a água, como se quisesse descobrir o mistério das águas que se ajeitavam no fundo. E foi para lá que caminhou, sem olhar para trás, sem diminuir o passo, sem mexer com os braços. Simplesmente, Zé se jogou naquelas águas. Até que as águas abriram os braços e o guardaram também nos seus mistérios. Sim, o Zé não sabia nadar. Era pescador, mas nunca aprendeu a nadar. Segundo ele contava, não tinha tempo. Precisava ganhar dinheiro com a pesca. Dinheiro que ele nunca ganhou. Por alguns instantes, as águas apenas se tingiram de vermelho, lavando aquelas mãos agora tão sujas quanto o rio. Foi assim que o Zé morreu. E de acordo com todos os caboclos daquela região de Janaúba, seu fantasma agora podia ser visto. Bastava que alguém, à meia-noite, tivesse a coragem de assar um pedaço de carne. E surgia
daquelas moitas à beira-rio, aquela silhueta, aquela figura etérea do Zé com seu velho chapéu de palha estendendo a mão. Bastava que você jogasse um pedaço de carne, a carne desaparecia e a figura etérea também. Meu pai chegou a viver essa experiência. Meu pai Armindo contava essa história e ele chegava ao final com lágrimas nos olhos. A história do Zé, que matou a sua esposa Dinorá e matou o seu compadre Manuel, acabou sendo registrada através de notícia de uma gazeta local. Já o seu fantasma é só mesmo para aqueles que acreditam. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, fiz questão de narrar hoje essa história. Espero receber por parte de vocês muitos comentários a partir de agora.